Olha, irmãos, eu acabei de assistir aqui agora uma pregação que eu pensei, todo cristão comprometido com Deus, todo mundo que está atento aos sinais do que tem acontecido no mundo e também dentro da igreja, precisa ouvir essa mensagem aqui, ó. O meu amigo Ricardo Robortella é um grande homem de Deus, ele tem pregado em mais de 40 países e ele trouxe uma mensagem que Deus revelou para ele sobre um espírito babilônico que tem se infiltrado em toda a igreja. Irmãos, é impressionante a quantidade de líderes, ministérios que estão caindo. E isso tem um porquê. Irmãos, a igreja precisa se levantar em arrependimento urgentemente. Infelizmente, existe uma crise, um projeto que já está sendo planejado nas trevas, no mundo espiritual, contra a nossa nação. E nós precisamos saber o que fazer e precisamos entender também como o inimigo trabalha. Então, eu vou colocar essa pregação aqui para você assistir. Olha, eu tenho certeza vai ser um divisor de águas para você. Essa mensagem falou muito agora comigo e eu senti na hora de compartilhar com vocês, tá bom? É um alerta para nós, para todo o Brasil, porque se a igreja não acordar, não se arrepender de verdade, irmãos, infelizmente vai piorar. Só que o que eu quero que você veja também nessa mensagem aqui são as promessas de Deus, porque Deus tem promessas para a nossa nação. Eu creio nisso, irmãos. Está vindo um tempo aí de derramamento do Espírito Santo, um tempo de avivamento. E aí eu quero que você foque nisso também, como nós podemos andar no mover do Espírito Santo, tá certo? Jesus disse em João capítulo 3 que o vento ele sopra onde quer, nós ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Todo mundo que entregou sua vida para Jesus agora precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: aquele que tem o Espírito Santo, agora ande de acordo com o Espírito Santo, seja guiado por ele. Irmãos, eu creio que Deus ele quer nos mover na direção certa, nos planos que ele já tem preparado, mas para isso precisamos estar atentos à sua voz. Precisamos orar, buscar mais e principalmente entender a voz profética, o que Deus quer falar através da sua palavra e através de vasos, de pessoas usadas por Ele que tem esse dom, entendeu? Então vou deixar essa mensagem aqui agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal e eu vou deixar também o link do canal do Ricardo Robortella, ele tem trazido mensagens abençoadas para a nação, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tá certo? Assiste aí agora e depois compartilhe, tenho certeza vai ser uma bênção essa mensagem para você. Eu quero falar para vocês assim, de palavras proféticas. Um ano atrás, eu achei interessante, quando eu escrevi um ano atrás um livro, eu falei, Senhor, esse livro não é para esse tempo. Eu simplesmente escrevi um livro que Deus falou comigo, não era para aquele tempo. Um ano depois, exatamente um ano atrás, eu terminei ele exatamente em dezembro, dia 15 de dezembro, essa data, eu terminei de escrever um ano atrás. Eu vou ler para você as coisas que eu escrevi há um ano atrás, para vocês entenderem a realidade, o que é uma palavra profética e para onde a gente vai, porque se a gente começa a soltar palavras por aí, parece que a gente está perdido, né? Ou está simplesmente dando uma opinião. Quando a gente libera palavras proféticas, a gente fala daquilo que Deus já falou, confirmando aquilo que Ele falou, trazendo à luz as palavras que são reais hoje, para afirmar aquilo que Ele já está falando sobre o amanhã. Faz sentido? Um ano atrás eu escrevi um livro, e o primeiro capítulo do livro diz assim: nunca perca seus olhos. Em um tempo no qual muitos perdem Deus, trabalhando para Deus, o amor de muitos tem se esfriado devido ao aumento da iniquidade do mundo. Muitos não percebem que os seus ministérios, quando alcançam voos maiores, o diabo não consegue mais paralisá-los. Então ele usa de uma outra estratégia. Ele impulsiona para que percam seus olhos e o ativismo reflita em menos tempo de qualidade, uma produtividade, mas menos intimidade. Consequentemente, há um afastamento da intimidade, da devoção, da comunhão, que o conduzirá a uma surdez à voz de Deus. Esse é o ponto mais crítico e perigoso quando aprendemos a fazer ministério. Cada versículo da Bíblia podemos tirar uma informação e impressionar pessoas. Sabemos impressionar com os nossos dons.
Nosso testemunho e experiências são suficientes para despertar a atenção e a admiração de todos. Agora que o negócio pega. Nos dias de hoje, muitos colocam a sua prioridade das suas vidas para manter uma marca alcançada. Durante muito tempo em que Deus verdadeiramente trouxe uma visitação. Muitos ministros vivem da glória passada através de marcas, logos, agendas e canções que um dia foram usadas por Deus, mas perderam o óleo. Vivem na sombra de uma unção que passou. E o triste de tudo isso é que não percebem que o sucesso se torna a sua maior prisão. A relevância passada tornou-se um objeto de idolatria. A fama foi convertida na sua estabilidade. E perderam o primeiro amor, perderam a paixão e perderam o óleo fresco. Não perderam as mãos, mas perderam os pés. Continuam cantando, continuam trabalhando, pregando e viajando. No entanto, perderam os olhos de Jesus. E como consequência, perderam a sua paixão. A prioridade agora é a performance. A prioridade é o resultado, as emoções, o engajamento, a estabilidade financeira, a expansão do seu ministério. Contudo, o coração de Deus, o óleo, a unção, é deixado de lado como secundário. Gostaria de lembrar uma passagem bíblica que aconteceu com Sansão, logo depois de contar o seu enigma, o seu segredo, de exemplificar o que tem ocorrido hoje atualmente. Conta-nos, por favor, o segredo da igreja. Tá? Como é que você consegue ser subjugado? As consequências foram desastrosas. Os filisteus prenderam Sansão, furaram seus 2 olhos e eles começou a rodar em círculos. Hoje, agora que vem mais pesado. Hoje estamos vivendo uma geração a qual muitos líderes estão brincando com a unção que um dia Deus derramou na sua vida. Estão contando o seu segredo através de perderem o zelo em suas associações e uma paixão por manter o fogo queimando em seus corações, de serem guardiões da glória. O zelo foi trocado para manter o seu nome do seu ministério, um dia construído. Por causa dessa falta de zelo, famílias são destruídas, mas a imagem não pode ser tocada. Quebram-se princípios para que o nome da fama, pessoas não fiquem ofendidas. Compromete-se os valores para que não soframos as perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5 diz: saiba disso, que nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. O homem será egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega-se o poder de Deus. Acho que nunca antes, quando eu escrevi isso, eu não tinha noção, e por aí vai, tá? Se eu continuar lendo aqui, isso é o primeiro capítulo do livro. Primeira coisa que eu percebi, que não era para esse tempo, era para hoje. Hoje nós estamos vivendo, não é uma igreja, a gente não fala de uma. Na verdade é um problema crônico de todas as denominações do Brasil hoje. O problema principal do Brasil hoje são os líderes. Nós, liderança. Porque nós não aprendemos a mover como Deus move. Nós aprendemos a mover a terra, mas não sabemos mover os céus. Sabemos mover o mundo, implantar estádios, nós sabemos fazer isso, mas nós não sabemos mover os céus. Como nós não sabemos mover os céus, a gente fica patinando. E só que hoje nós estamos chegando num ponto, eu não digo disso uma denominação, eu volto a dizer, não é geral, porque isso não é uma ou duas.
Porque as coisas que têm acontecido no país, em geral, não pertencem a uma denominação, porque está implícito em todas. Todas estão vivendo o mesmo drama. Qual é o drama? Estamos muito influenciados pelo espírito babilônico. Estamos querendo crescer, mas não com o mover de Deus. Queremos muitas coisas, mas nós não queremos sujeitar o que Deus tem. Isso é muito perigoso, porque a partir de agora o Brasil está em risco. A nossa nação está em jogo. Eu estava falando sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Eles não reuniram artistas na Casa Branca. Eles não fizeram um show gospel em frente à Casa Branca para promover algo naquele lugar. Eles chamaram pessoas desconhecidas. Eles chamaram uma geração sem face. Eles chamaram pessoas que nunca tinham entrado em lugar nenhum, mas para proclamar uma verdade. Agora, o que eu estou dizendo hoje é tão real, porque nós não temos uma voz de comando na nação. Esse é o maior problema, a falta da voz profética. Uns anos atrás nós tínhamos alguns comandos na nação, né? Homens e mulheres de Deus eram mais de comando. Hoje o Brasil é carente de voz de comando de generais. Há uma carência de uma voz de comando de generais, porque a gente está colocando meninos para liderar guerras, e nós achamos que movendo a terra Deus se impressiona. A gente apresenta para Deus muitas ofertas, mas ao contrário do que nós imaginamos, o primeiro assassinato aconteceu entre irmãos. Por causa de quê? Ministério. E quando falo irmãos, é irmão geral, igreja com igreja, pessoa com pessoa. Mas isso não é característica de uma denominação. Não, esquece isso. A Bíblia fala assim: cada um que se queixe dos seus próprios pecados. Tem a ver com cada um de nós. Essa semente está dentro de cada denominação. Essa semente de crescimento desesperado, essa semente de desorganização, essa semente de mover a terra e não mover os céus, ela está dentro de cada um de nós. Não é característica de uma denominação ou de um povo. É algo que Satanás vai seduzindo e prendendo as pessoas. E nós estamos numa carência de voz profética, porque nós achamos que profeta é só para contar a história do outro e revelar o futuro do outro. E nós esquecemos que na palavra de Deus o profeta não é para isso. O profeta principal que fala em Efésios 2 é para fundamentar uma obra. É para fundamentar, é para trazer fundamento para a igreja. Nós trabalhamos muito no Brasil o apostólico, mas esquecemos de trabalhar o profético. E quando nós não trabalhamos o profético, nós temos uma grande tendência da gente crescer sem fundamento, da gente voar, mas um voo de galinha, porque todo está ruindo. Você vê denominações ruindo pelo Brasil afora, né? Líderes morrendo, outros escândalos acontecendo. Mas por quê? Pelo fundamento. O problema nós não precisamos entrar nos méritos das questões, porque não é o nosso caso aqui. Nós queremos falar dos fundamentos. Para onde a igreja brasileira está errando e quais são os fundamentos que precisam ser consertados. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é apontar dedo, porque quem somos de nós, até porque eu digo que o pecado está dentro de nós. O pecado já está dentro de nós. Então, hoje, o nosso objetivo é reconhecer uma coisa muito simples. Não existe voz profética no Brasil. Não existe uma voz de comando de generais. Existe muito movimento, mas pouco mover de Deus. É isso que que mais me impressiona, porque se nós tivéssemos tempo, tudo bem, mas nós não temos tempo. A nação está se desfacelando, né? Eu me lembro num texto que a gente leu há muitos anos atrás, em Jonas capítulo 1, quando Jonas, ele desce o quê?
no fundo do barco, né? Se esconde ali, por quê? Fugindo da palavra profética que Deus havia dado para ele sobre Nínive. Lembra desse texto? E ele desce e dorme. Enquanto o barco está se despedaçando, ele está dormindo. Assim estamos nós, sem a voz profética. O Brasil está se despedaçando. Não é tempo de festa. Acabei de vir de São Paulo, de alguns eventos que eu rodei o Brasil, 12 eventos pelo Brasil inteiro. Um deles eu estava em São Paulo, uma grande denominação, e Deus falou comigo assim: não é tempo de festa. Nós somos, como Jesus disse, uma geração de meninos. Estando na praça não proclama, quer dizer, totalmente desalinhado com aquilo que Deus quer fazer. Hoje, queridos, não é tempo de festa. Como festejar uma nação onde? Preste atenção, está sendo gravado? Não tem problema, eu vou embora amanhã, não tem problema. Como festejar uma nação que estão prendendo generais? Como festejar uma nação que troca mentira por verdade? Verdade pela mentira? Como festejar uma ditadura que nós já estamos vivendo no país? Como festejar tudo isso? Como festejar o colapso moral da igreja? Como festejar líderes chocando tantos pelo país afora? Como festejar um ano como esse? Ao invés da gente festejar, a gente devia estar colocando pano de saco cinza e saco de cinza, né? Era tempo disso. E o texto que Deus coloca no meu coração é aquele texto de Mardoqueu, quando Esther ouve que Mardoqueu está na porta do palácio. Por que ele está na porta do palácio? Porque existia uma ordem para matar os judeus. Vocês não entenderam, a gente não entendeu como líderes. Tem uma ordem para acabar com a igreja no Brasil. Existe uma ordem de Satanás para destruir a igreja brasileira. Existe uma ordem, e se não destruir, aquelas que eles não conseguiram destruir, para ser movida pela Babilônia, pelo espírito babilônico. Então esse mesmo texto é o mesmo texto que está ali com Mardoqueu do lado de fora do palácio. Aí vem os jovens até ele e fala assim: você quer entrar no palácio? Esther está te chamando, só que você tem que trocar de roupa, não é de pano de saco e cinza. Não dá para você entrar num palácio dessa forma. Hoje a gente troca a mensagem, mas entra no palácio. Nós fazemos qualquer coisa para entrar no palácio. Nós vendemos a nossa alma para entrar num palácio. E Deus está dizendo assim: aonde estão os Mardoqueus do Brasil? Onde está a voz profética? O colapso da economia, colapso econômico, colapso de gestão do país. Brasil, como disse pastor Léo, à beira de um colapso financeiro. Politicamente, uma ditadura. O comunismo entrando no país, fazendo festa. A igreja festejando. Feche seus olhos por um momento, queridos. Não é tempo de festejar. É igual você entrar num velório e começar a rir. Rir. Não é próprio. Nós não estamos num tempo próprio. Não é próprio da igreja soltar rojão. Não é próprio da igreja. Nós estamos num tempo de miséria, de Deus ter misericórdia de nós. Nós entraremos, eu falei na vez passada, nós vamos entrar numa nova estação, onde Deus dará ao Brasil uma nova oportunidade. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Deus vai dar para o Brasil uma nova oportunidade, e vai começar com os líderes, para nós nos humilharmos. Se a igreja brasileira não se humilhar, começando pelos líderes da nação, se nós nos recusarmos a nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, nós seremos resistidos por Deus e vamos perder a única oportunidade de salvar essa nação. Isso eu posso dizer com toda certeza. Assim diz o Senhor.
Eu darei a vocês uma nova e última chance. Mas se nós não compreendemos a extensão da palavra arrependimento e insistirmos em só mover a terra, nós não vamos mover os céus. E se nós não movemos os céus, Deus também não se move. Você pode mover o mundo. Podemos mover Belo Horizonte inteira, mas nós não vamos mover os céus. Olha para mim. O que aconteceu com Mardoqueu? Ele falou não. É tempo da gente ter líderes que falam não para o sistema. É tempo da gente ter líderes que falam não para tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos da palavra de Deus. É tempo da gente falar não para todo sistema babilônico onde as pessoas são engrandecidas pelo poder econômico, pela projeção na mídia, e não por aquilo que elas carregam e pelo seu coração em Deus. Temos que falar não para esse sistema. Outra coisa importante, nós honramos quem não tem que ser honrado e menosprezamos quem deve ser honrado. Não celebramos o dom do outro. Ciúmes entre pessoas. Tratamos muitas vezes, as nossas denominações só tem pastor e líderes, tratamos os nossos líderes como se fossem nossos. Você não é dono de ninguém, queridos. A igreja não é sua. A igreja não é de um pastor. A igreja é de Jesus. Tratamos como se vendemos uma fazenda, trocamos pessoas como se fossem ofícios de uma grande empresa. E Deus está olhando para tudo e diz: aonde vai parar tudo isso no Brasil? Aonde vai parar tudo isso no Brasil? Só que dessa vez nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque, em primeiro lugar, já existe um trono no Brasil. Temos que destronar. Para destronar Jezabel do Brasil, precisaríamos de uma verdadeira adoração.